Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 4 de abril. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, menos 0,31%, deixando uma formação de um candle aqui chamado de martelo. O Ibov teve no pregão de hoje uma queda de em torno de 2%, que foi basicamente na primeira hora de pregão, aqui no gráfico de 60 minutos, esse forte candle de baixo, primeira hora de pregão, e depois passou o resto do pregão tentando aqui corrigir aqui para cima, se recuperar. Parou o pregão aqui em cima desse patamar anterior de fundo. Então, se o Ibov abre o próximo pregão caindo, ou seja, gerando topo descendente no G60, reforçaria a chance de continuidade do movimento de baixa aqui no gráfico diário. Mas é importante ressaltar que a tendência no gráfico diário, a tendência de curto prazo, está totalmente indefinida. Dá para se observar essa movimentação do preço do Ibov, ou seja, movimentação totalmente lateral, apesar da volatilidade um pouco maior nesse momento. A gente tem um movimento lateral para o Ibovespa, tendência indefinida. Ibov novamente precisa vir para cima dos 85 mil pontos, gerar sinalização de alta acima desses 85 mil pontos, até mesmo pelo gráfico de 60 minutos, seria a sinalização um pouco mais relevante para o índice Bovespa. E mantendo-se aqui gerando topo descendente no G60, apoiaria um pouco mais trabalhar na ponta vendedora, mas o sinal mais relevante seria fechamento para baixo de toda essa região aqui, em torno dos 83.700 pontos. Vindo para baixo desse patamar, fica um pouco mais para continuidade do movimento de correção no gráfico semanal. Então o Ibovespa rompendo aqui para cima, máximo do pregão de hoje 84.610, traz uma nova sinalização de se iniciar um movimento de subida no gráfico diário, mas lembrando, seguir enquanto estiver dentro dessa região que acabei de citar, ou seja, dos 85 a 85.500 e de 80 e por volta dos 83.900 até os 83.600, continuar dentro dessa faixa de pontos, segue aí de forma mais indefinida o Ibovespa no curto prazo. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço a sua valiosa audiência. É importante apenas ressaltar que dentro dessa região, ou seja, se a gente pegar até o gráfico, jogando aqui as médias, o Ibov trabalhando entre essas duas médias, média móvel de 13 e a média móvel aqui de 62 períodos, a gente pode perceber que nessa região, quando está o preço dentro dessa faixa, dentro dessas duas médias, fica mais arriscadas as operações. Primeiramente busquei venda aqui quando gerou uma sinalização de baixa, tentei uma venda apenas em Tube 4, que não deu certo, e busquei algumas compras quando o Ibov gerou a sinalização positiva de poder se sustentar acima dos 85 mil pontos, mas nos pregões seguintes não conseguiu sustentar Ibovespa. Então, olhando agora para os futuros, olhando aqui para o mini índice pregão de hoje, vai se recuperando. Você pode ver que está uma recuperação mais forte do que está o Ibovespa, justamente porque está na última hora de pregão. A última hora de pregão ainda vai vindo mais para cima, ou seja, vai subindo mais 0,33% depois que o Ibov fechou, e acima daquela região de fundo anterior que eu cheguei até a citar aqui no gráfico do Ibov, essa região aqui que o Ibovespa pode gerar topo nessa região. O mini índice já vai trabalhando num patamar um pouco mais acima, que é um ponto mais positivo para o índice. Então, vamos olhando aqui novamente para o mini índice, projetando aqui para o próximo pregão. O que a gente tem é um movimento de subida dentro ainda desse movimento de baixa, mas é uma sinalização de enfraquecimento da tendência de baixa, desses topos e fundos aqui descendentes. Dentro desse cenário, enquanto não voltar de maneira um pouco mais forte, gerando topo para baixo aqui, um fechamento para baixo, até mesmo voltando para baixo dos 84.400, proporcionando topo no G60, enquanto não fizer isso, fica mais para a ponta compradora. Ou seja, se fizer isso aqui, o cenário ficaria mais para a ponta vendedora de day trade, olhando até botando até o gráfico aqui do lado de cá, na janela maior, só colocando aqui gráfico de 60 minutos. Gráfico de 60 minutos, então se fechar aqui forte para baixo dos 84, ou voltando para baixo de 84.400, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora a favor de um novo movimento de baixa no gráfico de 60 minutos, mantendo-se acima desse patamar, gerando o fundo ascendente num gráfico de 10, 15 minutos acima dessa região que eu acabei de mencionar, fica mais para se trabalhar na ponta compradora. A outra forma de trabalhar na ponta vendedora seria o mercado esticar aqui para cima, vir a testar essa zona de resistência por volta dos 85.400 e proporcionar topo no G60 nessa região também seria uma das alternativas de trabalhar na ponta vendedora. No dólar, no pregão de hoje, abriu lá em cima de maneira mais forte, depois perdeu também força, revertendo aqui o gap de alta e vindo para um fechamento abaixo do gap no pregão de hoje no G60.
A tendência vai dando sinais de enfraquecimento, visto essa sinalização aqui de retorno, mas o fato é que ainda a tendência de alta e uma sinalização de alta aqui no próximo pregão apoiaria a operação na ponta compradora, ou seja, vem aqui, testa, se aproxima dessa região de topo anterior e proporciona fundo no G60, apoiaria mais a operação de compra de day trade no dólar a partir do próximo pregão. Por outro lado, mantendo-se aqui para baixo, perdendo a mínima do pregão de hoje, reforça um cenário mais de iniciar um movimento de baixo no gráfico diário e ainda aqui trabalhando a favor de day trade na ponta vendedora dentro desse movimento de baixa do G60. Então, enquanto não gerar fundo no G60, não gerar uma sinalização de retorno aqui desse movimento de baixo para um movimento de alta, fica um pouco mais para a ponta vendedora o mini dólar. PETR4, pregão de hoje, candle de indefinição com queda de 1,59%. O ativo segue dentro de uma tendência de baixa de topos e fundos descendentes, veio para baixo da região de suporte localizada em R$ 20,51. Para gerar alguma sinalização para cima, teria que romper a máxima do pregão de hoje, que seria um pivô de alta no G60, ou seja, geraria uma sinalização de tendência, nova de tendência de alta no intraday e uma possível recuperação, ou seja, um recuo, uma correção no gráfico diário dessa tendência de baixa, onde o primeiro nível de resistência para Petro fica aqui na região de fundo anterior, localizado na casa dos 20,86 a 20,93. Na realidade, até um pouco antes tem um gap de baixa do pregão de hoje, que é uma primeira resistência. A resistência imediata para Petro seria na faixa dos 20,66 a 20,71 e na sequência 20,86 a R$ 20,93. Então esse é o cenário nesse momento para Petro, para se buscar alguma operação de compra tentando pegar um movimento de subida contra a tendência. Essa seria uma das alternativas aqui pelo G60, tentando pegar um pivô de alta com stop abaixo da mínima desse fundo anterior. Vale 3, pregão de hoje, conseguiu aqui se recuperar também de uma abertura com forte gap de baixa. Ativo segue dentro de um cenário de tendência indefinida, mas que pode trazer uma definição da sua tendência se conseguir vir a trabalhar novamente acima aqui de uma região de 43,47 a 43,55, ou seja, gerar um pivô de alta no gráfico diário. O ativo se recuperou, mas assim como todo o mercado, também fica ali o alerta de poder gerar topo descendente no G60 e manter aqui o movimento de baixa no gráfico diário na Vale. Se a gente olhar inclusive em relação às médias, consegue fazer um fechamento até interessante em relação à média móvel exponencial, bateu aqui em cima entre as duas, a abertura aqui nesse ponto, e fecha acima da média móvel exponencial de 3 períodos, que é pelo menos uma sinalização mais positiva de não voltar para baixo de um patamar aqui de suporte, seja proporcionado pela média, mas também uma região de um gap ali que tinha no gráfico diário, 60 minutos, essa região aqui na faixa ali dos R$ 42,21. Então a Vale traz uma sinalização que pode proporcionar operação na ponta compradora aí nos próximos pregões. Na sequência, ITSA4 fecha aqui se sustentando também acima de um gap. Aqui tinha um gap, aqui nesse ponto, bate nessa região de gap, está dentro de um movimento de baixa, a tendência está indefinida nesse momento, ou seja, fez topo aqui nessa região, veio para baixo, se segurou acima desse fundo anterior, vai lá em cima, bate na região de topo, volta aqui para baixo, o ativo está indefinido nesse momento, mas dependendo aqui, como a gente está olhando para o semanal e vê uma sinalização de fundo no semanal a favor da tendência de alta, uma nova sinalização de fundo aqui, superação da máxima pregão de hoje, seria uma das alternativas de arriscar uma compra na expectativa que ela venha romper toda essa região aqui de resistência localizada na casa dos 13,94 até 13,99. A outra alternativa é simplesmente aguardar o rompimento dessa região inteira para se buscar alguma compra nesse ativo, sendo um pouco mais cauteloso em cima de TSA4. MYPK3, ativo que está dentro de um cenário mais de tendência de alta, apesar de ter feito aqui esse movimento no gráfico diário, mas de qualquer forma esse movimento aqui anterior foi um movimento muito forte para cima. O ativo vai fazendo uma correção em duas etapas aqui, termina o pregão de hoje proporcionando um engolfo de alta com a alta de 1,45%. A superação da máxima de hoje, que já inclusive superou a máxima por 1 centavo a máxima do pregão anterior, seria uma das alternativas de se buscar uma compra nesse ativo, tentando pegar um novo movimento de subida a favor da tendência de alta no papel. VVAR11 aqui no gráfico diário também dentro de uma tendência de alta e no momento testando zona de suporte proporcionada por topo anterior e por um gap de alta, que já tinha sido testado uma vez, é testado pela segunda vez e não consegue fechar abaixo nesse primeiro momento. Então, dependendo de uma sinalização mais relevante para cima, seja aqui pelo G60 ou mesmo pelo gráfico diário,
traz a possibilidade de se buscar uma compra nesse ativo a favor da tendência de alta de curto prazo. TIM P3, apesar da queda do pregão de hoje, então vocês puderam perceber que eu destaquei aqui 2 ativos que fecharam ali com candle de alta, de recuperação, apesar aqui da ITSA 4 ter ficado estável 0,07%. MYPK3 também um candle de força, fechando aqui com alta de 1,45% e 2 aqui com candle de baixa. TIM P3 no caso aqui fechou com queda de 2,71%, devolvendo a alta até que eu tinha destacado no pregão anterior, ou seja, que para mim ou buscaria entrada se superasse a máxima do pregão anterior, com stop aqui abaixo dessa mínima, com um stop mais longo dentro do que eu tinha comentado na última videoanálise, ou a outra forma seria aguardar um movimento de correção no G60 para se buscar uma compra ali de fundo ascendente. O recuo foi até um pouco maior do que eu gostaria, vamos dizer assim, mas dependendo de um fechamento aqui numa primeira hora de pregão com nova máxima na hora seguinte, daria para arriscar uma compra aí através de um stop mais curto pelo G60, tentando pegar a continuidade do movimento de alta desse papel. Desmonta esse movimento de alta e traz um sinal de movimentação para baixo se perder a mínima do pregão de hoje, localizado em R$ 14,28. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.